Pessoal, por fim, a gente vai ver a última doença crônica não transmissível, que é o diabetes, certo? Para que a gente consiga compreender melhor a doença, é importante que a gente compreenda a anatomofisiologia do pâncreas, que é o órgão responsável, pela produção endócrina da insulina, que é a molécula que a gente associa à fisiopatologia do diabetes, Então, o pâncreas endócrino, que a gente sabe que também tem a porção exócrina, que está relacionado à digestão, ele é formado por aglomerados microscópicos de células pertencentes ao sistema PUD, que compõem o sistema neuroendócrino. Tais células estão presentes, sobretudo, nas ilhotas de Langerhans e em menor número na porção exócrina. Existem aproximadamente 1 milhão de ilhotas de diferentes tamanhos, com 3 tipos celulares principais. As células alfa, que ficam na região mais periférica das ilhotas, que compõem aí de 15 a 20% das células, são responsáveis por sintetizar o glucagon, que qual é o papel desse hormônio? Estimular a glicogenólise, ou seja, a quebra do glicogênio, para liberar a glicemia no sangue, ou seja, ele estimula o aumento de glucose no sangue, a hiperglicemia. Além das células alfa, nós também temos as células beta, que ao contrário das células que geram o glucagon, que ficam na periferia das ilhotas de Langerhans, as células beta, elas ficam no centro, Elas vão compor cerca de 60 a 70% das células das ilhotas e são responsáveis pela síntese de insulina, peptídeo C e amilina. Aqui eu destaco para vocês que no processo de síntese da insulina, ela é sintetizada com várias cadeias, A, B, C, D. Só que a insulina, ela precisa passar por um processo pelo processamento pós-transducional lá no retículo endoplasmático e no aparelho de Golgi, porque só depois que remove, o peptídeo sinal e o restante da cadeia que não tem função, é que ela se torna funcional. Então, o peptídeo C nada mais é do que a cadeia C da insulina que foi traduzida lá do DNA e ele é removido no processamento realizado no retículo endoplasmático e no aparelho de Golgi após a tradução dessa proteína. Então, vamos supor que a insulina ela tem a cadeia A, B, C e D. A cadeia A é responsável pelo endereçamento da proteína para o retículo, então é o peptídeo sinal, que leva essa insulina lá para o retículo endoplasmático. Ou seja, quando chega no retículo, a cadeia A é removida. Ficou B, C e D, No processamento que acontece, é removido esse peptídeo C e fica só a cadeia B e a cadeia D. Isso será a insulina funcional. Então, esse peptídeo C é derivado da síntese de insulina. Por isso que ele é produzido conjuntamente, Porque a mesma concentração que vai ter de insulina vai ter de peptídeo C, porque ele é derivado desse processamento. Além disso, essas células beta também produzem uma substância chamada de amilina, que aumenta a sua secreção em determinadas condições que a gente vai já ver. Ela tem um papel similar à da insulina, no entanto, o que acontece? Essa amilina ela é tóxica para as células beta. Então, se ela aumenta demais a sua produção, apesar dela estar tentando compensar uma falta de funcionalidade da insulina, ela vai acabar causando danos às células beta. Consequentemente, se eu causo danos, elas são lesionadas, sofrem necrose. Eu não tenho mais a célula para secretar nem a insulina, nem a própria amilina. Além das células alfa, das células beta, nós também temos as células delta, que vão envolver aí cerca de 10% das células das ilhotas, que tem por função produzir a somatostatina, que inibe a secreção de insulina e do glucagon, de ambos os hormônios. As demais células que vão compor as ilhotas são principalmente as células F, ou também são chamadas de células PP, que são as células produtoras do peptídeo pancreático, que estimulam as células gástricas e inibem a motilidade intestinal. Então, se ele estimula as células gástricas, ele vai aí induzir a produção do ácido, clorídrico, as proteínas, pepsina, para a degradação de proteínas, e inibe a motilidade intestinal. Então, ele faz com que o alimento ele permaneça mais tempo ali no estômago, no intestino, e isso garante para nós o quê?
uma sinalização de saciedade, porque se eu estou mantendo o alimento preso ali, eu sinalizo saciedade, então não há necessidade do indivíduo se alimentar, nem nada disso. Por fim, as últimas células que a gente tem são as células épsilon, tá? Que são responsáveis pela secreção da grelina, que é o hormônio da fome, que a gente viu lá na obesidade, que ela é secretada pelas células do estômago também, ok? Que vai estimular o apetite no jejum, que também é produzido, como nós vimos, né? Eu já falei, nas células gástricas. Então, a gente também tem a secreção dessa adipocina, né? Dessa citocina, que tem esse papel na estimulação do consumo alimentar. Então, as doenças do pâncreas endócrino resultam de alterações nessas células e sua insuficiência é representada exclusivamente pelo diabetes mellitus, né? Então, dentro do diabetes, a gente vai ter várias variações, né, de tipos de diabetes, mas a base para eles é um problema da insulina, seja porque a insulina não é produzida, ou seja porque a insulina não é reconhecida. A base é que é um problema da funcionalidade da insulina que vai causar essa patologia. Então, o diabetes mellitus, né, ele engloba diferentes afecções que têm em comum o que eu acabei de falar? A hiperglicemia, né, devido ou a defeitos na secreção da insulina, a pessoa destrói as células beta são as que produzem a insulina, né? A pessoa tem uma destruição das suas células beta, se ela está destruindo as células beta, ela não vai secretar insulina. Ou, se não for devido a defeitos na secreção da insulina, vai ser devido a defeitos na ação da insulina. Que aí a gente já correlaciona mais com a síndrome metabólica, né, a obesidade, que é quando a pessoa tem a resistência à insulina. A insulina não consegue desencadear sua cascata de sinalização para que a pessoa consiga absorver a glicose, portanto, tem aí o fator da hiperglicemia. Se a gente se lembrar da aula anterior, né, a gente vai ver que a principal consequência da obesidade era o quê? Era a hiperglicemia, o aumento da resistência à insulina, que levava todas aquelas condições naquela figurinha que a gente viu. Então, tem um aumento da resistência à insulina e, obviamente, o processo inflamatório associado. Então, de acordo, né, com a American Diabetes Association, o diagnóstico de diabetes mellitus baseia-se basicamente nos seguintes critérios: o valor aleatório da glicemia igual ou superior a 200 mg por decilitro de sangue, associado a manifestações clínicas, ou a glicemia de jejum igual ou superior a 126 mg por decilitro, e em mais de uma dosagem. Para os pacientes com glicemia de jejum de 100 mg por decilitro a 125 e glicemia pós-prandial, né, que é 2 horas após se alimentar, de 140 a 199, criaram-se as expressões glicemia de jejum alterada e tolerância à glicose diminuída, respectivamente, né? Ambas as condições referidas como o pré-diabetes. O que é um indivíduo pré-diabético? É aquele que tem uma maior propensão a se tornar diabético de fato, ou seja, ter complicações cardiovasculares, hipertensão, obesidade, tá? Então, a gente tem vários tipos de classificação dentro da diabetes, tá? A gente vai ter aí diabetes do tipo 1, diabetes do tipo 2, tem diabetes gestacional, tem as diabetes monogênicas, tá? MOD, tem as diabetes neonatal, então tem vários tipos de diabetes, mas a gente vai adentrar nos dois principais, que é a diabetes tipo 1, que antigamente era chamado, né, de diabetes insulino dependente, só que com o tempo isso mudou, porque todo diabetes vai, de certa forma, ser dependente de insulina, à medida que vai progredindo. Então, hoje se chama de diabetes mellitus do tipo 1, tá? E a que é associada à síndrome metabólica, à obesidade, é a diabetes mellitus do tipo 2. A do tipo 1, ela vai envolver cerca de 5 a 10% dos casos de diabetes, e em 90% deles é uma doença autoimune caracterizada por deficiência absoluta de insulina por destruição das células beta das ilhotas pancreáticas. É o mais comum abaixo dos 20 anos. Destaco para vocês que dentro do diabetes do tipo 1 a gente ainda tem dois tipos, diabetes tipo 1A e diabetes tipo 1B. Qual é a diferença do 1A para o 1B? O 1A é esse aqui, né? Ocasionado pela doença autoimune.
E a 1B, a idiopática, que não tem, né, a causa ela é desconhecida, mas o indivíduo ele também, por algum motivo, tem a destruição de todas as células beta das ilhotas pancreáticas, e aí o indivíduo sem célula beta, ele não sintetiza a insulina, consequentemente, ele não vai ter aí a capacidade de captar a glicose para dentro dessas células. Então, um é pela doença autoimune, a gente vai ter a detecção dos anticorpos, dos linfócitos T autorreativos para as características membranares das células beta, e a idiopática a gente não encontra nada disso, nem linfócito autorreativo, nem linfócito B, nem linfócito T, então não consegue se determinar a causa da destruição dessas células beta. A diabetes do tipo 2 já vai envolver aí cerca de 90% dos casos e vai resultar da combinação da resistência periférica à insulina com resposta secretória inadequada das células beta, que vem aí, que vem depois que a pessoa passa muito tempo se submetendo a essa resistência periférica à insulina. Vocês imaginem que o indivíduo, ele está ali produzindo insulina, só que a insulina ela não consegue ser eficiente, né? Ela não consegue transmitir o sinal por conta da resistência à insulina. O que é que as células beta entendem? Ei, está sendo pouca insulina, vamos produzir mais. Então ela começa a trabalhar mais, gerando uma sobrecarga. Com isso vai chegar uma hora que essas células beta elas vão entrar em exaustão. E aí a gente tem associada a resistência periférica à insulina, a gente vai ter a resposta secretória inadequada, ou seja, uma queda da secreção da insulina. Mas isso só acontece posteriormente. E essa diabetes mellitus do tipo 2 incide, sobretudo, em pessoas com sobrepeso, né? Como a gente viu pela aula de epidemiologia, cada vez mais está aumentando em crianças e adolescentes. Então, as complicações tardias da doença vão afetar aí rins, olhos, nervos, coração, vasos sanguíneos e vão aparecer tanto no diabetes mellitus do tipo 1 quanto no diabetes mellitus do tipo 2. E reconhecem-se, como eu mencionei, inúmeras outras causas de diabetes mellitus, por isso que a gente tem as outras classificações, né? A gestacional, todos os outros tipos, ok? Então, a gente vai entender a fisiologia normal, né, da glicemia, do funcionamento da insulina, para poder compreender por que a alteração vai causar a patologia, ok? Então, a homeostase da glicose, ela é regulada por 3 processos interrelacionados. A produção de glicose no fígado, tá? A captação da glicose e a sua utilização, e a ação da insulina e dos hormônios contrarreguladores como o glucagon, tá? É isso que mantém a homeostase da glicose no sangue. Porque vocês devem pensar, o indivíduo se alimentou, né? Quando ele se alimentou, teve o pico de insulina para poder tirar aquela glicose do sangue, não dá nenhuma alteração osmótica. Aí quando ele foi dormir diretamente depois de jantar. Depois desse pico de insulina, ela começa a cair porque a concentração de glicose ela está caindo, né? Porque ela está atuando de modo normal. Aí vem o glucagon e começa a atuar. Para quê? Porque vai ter uma hora quando a gente estiver dormindo que a gente também vai precisar manter a glicose no sangue em níveis normais. Então ele fica atuando para manter essa glicose. E se a gente acordar e permanecer de jejum, ele vai continuar enviando sinais de que agora a gente não está saciado e a gente precisa induzir a alimentação, né? Fazer uma alimentação para suprir energeticamente as células. E aí vai, no momento que a pessoa se alimenta novamente, tem um pico de insulina, e isso vai regulando essa glicemia no sangue. Então, em jejum, a gente tem baixos níveis de insulina e elevados níveis de glucagon. Esse elevado nível de glucagon vai favorecer o quê? A gliconeogênese hepática, né? Então, a gente pega todos os intermediários de aminoácidos, né? De ácidos graxos e pega esses intermediários para sintetizar a glicose através da via gliconeogênica. Ele vai estimular a glicogenólise, que é a quebra do glicogênio em várias moléculas de glicose livre, certo? E aí isso vai fazer o quê? Que essa glicose ela seja liberada na corrente sanguínea e a gente mantenha a glicemia ideal no indivíduo, para prevenir que ele tenha aí uma hipoglicemia.
Quando o indivíduo faz a refeição, né, após as refeições, vai acontecer justamente o inverso, ou seja, vai aumentar a concentração de insulina e diminuir a concentração do glucagon, estimulando a captação da glicose pelas células, sua utilização, além da restauração dos estoques de glicogênio, né? Então, quando a gente fala de insulina, ela não tem só o papel de ir lá na célula, ativar o transportador para que ele lance o GLUT4 e a glicose possa entrar na célula. O papel dela é só tirar a glicose do sangue. Não. Ela também ativa o quê? As vias metabólicas. Ela vai estimular, por exemplo, respiração aeróbica. Ó, tu tá suprido de glicose, então vai sintetizando ATP aí, vai reservando esse ATP. Vai estimular o quê? As vias que vão sintetizar o glicogênio, né? A glicogênese. Então, ó, tá suprida de glicose, não vai ficar com essa glicose dentro da célula que pode causar alguma alteração osmótica, vai polimerizar ela no glicogênio. Então, ela também induz essa via da glicogênese. Então, ela tem a função tanto de retirar a glicose do sangue, como estimular os processos metabólicos que vão utilizar essa glicose, tá? Então, após estímulos fisiológicos, as células beta secretam a insulina e, obviamente, o peptídeo C, né? Por isso que, às vezes, quando a gente vai fazer um exame para detectar se a pessoa tem qual tipo de diabetes, né? Se é diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2, se a pessoa tiver a presença do peptídeo C, significa que é diabetes do tipo 2, né? Ela produz a insulina normalmente, porque o peptídeo C é um derivado da síntese de insulina, só que o que acontece, ela não consegue induzir sua resposta pela resistência à insulina. Isso é característico de diabetes do tipo 2. Na diabetes do tipo 1 é que a gente não tem a presença da insulina, certo? Então, quando a gente faz, né, o exame, vai detectar que esse peptídeo C é baixo, no diabetes mellitus do tipo 1, porque a gente praticamente não tem síntese de insulina, portanto, não vai ter o derivado dele, que é o peptídeo C, do processamento, e vai ser alto na diabetes mellitus do tipo 2, que é justamente aquela que tem produção de insulina normal no início, mas pela resistência à insulina não consegue baixar a glicemia do sangue. Então, a insulina, como eu já mencionei para vocês, ela é secretada em quantidades equimolares com peptídeo C, porque ele é um derivado dela, né, do processamento dela. Então, essa insulina é considerada um potente hormônio anabolizante, promovendo captação e a utilização da glicose, em especial pelas células musculares estriadas e os adipócitos. Então, a insulina, quando ela se liga lá às células, ela induz a entrada da glicose, mas ela também vai induzir, como eu mencionei, os processos metabólicos. Então, se eu tenho riqueza de glicose, eu induzo lá nos adipócitos o quê? Que ele pega essa glicose e converta em triglicerídeo, né? Para a gente armazenar nessa forma de energia. Vai chegar lá nas células musculares estriadas e vai induzir, produz o glicogênio aí, para tu armazenar, para quando precisar na contração, ter uma fonte de energia rápida e imediata. Além disso, induz a proliferação celular, certo? Ela vai atuar lá na via da MAP quinase e vai estimular a síntese de DNA, a multiplicação das células, a diferenciação dessas células. Então, ela tem esse papel mesmo de síntese de coisas, né, de moléculas mais complexas, de fazer uma proliferação celular, de sintetizar um glicogênio, um triglicerídeo, que é uma molécula mais complexa, a partir da base simples do monômero da glicose. Então, por isso que se chama de hormônio anabolizante, né? Porque ele vai mais para sintetizar do que para degradar, para catabolizar. Então, a insulina, como é que ela vai fazer isso, né? Como é que ela vai suscitar esses sinais nas células? A insulina, ela se liga ao seu receptor nas células, normalmente é um receptor tirosina quinase, certo? Que é o tipo de receptor que ele tem a capacidade de se autofosforilar a partir do momento que ele se liga ao ligante para o qual ele é específico, né? Esse receptor, essa tirosina quinase, ele ligado à insulina, ele se autofosforila, e a partir do momento que ele se autofosforilou, ele se torna capaz de fosforilar outras proteínas, em específico a proteína IRS, que é um substrato desse receptor da insulina. Ele só vai conseguir interagir com a IRS se ele estiver autofosforilado, para poder fosforilar ela.
E o segundo, além dessa IRS, é essa CBL-APS, que atua principalmente na translocação do GLUT4, o transportador da glicose, né, para a membrana. Então essa tirosina quinase também vai ativar essa CBL através da fosforilação para que ela promova o transporte de GLUT4 para a membrana, certo? Então essa IRS, né, fosforilada, ela vai ativar a PI3 quinase, pelo mesmo modo, né, fosforilação. Essa PI3 quinase vai fosforilar o PIP2 em PIP3. O PIP3 vai fosforilar a quinase B e a quinase C, que vão atuar fazendo o quê? Promovendo a translocação do GLUT4, que é o transportador de glicose na membrana. Então, quando esse GLUT4 chega lá na membrana, ele favorece a entrada de glicose, é um canal, certo? E induz também a síntese do glicogênio e de lipídios e ativa também a via da MAP quinase, que é a via da proliferação celular, da divisão celular. Tudo isso são sinais desencadeados pela ligação da insulina ao receptor de tirosina quinase. Observem aqui, né? Então a insulina, ela tem os mais variados papéis. Chega lá no tecido adiposo, ela vai favorecer o quê? A síntese de triglicerídeos. Você está com se a insulina foi liberada, é porque eu acabei de me alimentar, eu estou com alta concentração de glicose. Então eu tenho uma abundância de moléculas energéticas. Então ele sinaliza para que os adipócitos peguem essas moléculas energéticas, a glicose, e polimerize ela nos ácidos graxos, que é uma forma melhor de armazenar energia. Então ele aumenta a lipogênese, reduz a lipólise, que é justamente a degradação, né? E aumenta a captação de glicose. Por quê? Também através da mesma via que a gente acabou de ver. Vai lá, se ligou ao receptor tirosina quinase, ativa a PI3K, que vai culminar na ativação das quinases B e C, que vão fazer com que o transportador vá lá para a membrana e favoreça a entrada de glicose na célula, certo? Além disso, lá na musculatura esquelética, ela vai favorecer o quê? Vai aumentar a síntese de glicogênio, né? A glicogênese. Vai aumentar a síntese de proteínas, porque ela tem esse papel anabólico. Você está suprido energeticamente. Você não precisa degradar nenhuma macromolécula. Você tem que sintetizar para armazenar. E vai aumentar também, ó, captação de glicose, porque um dos principais mecanismos é justamente colocar lá o transportador da glicose na membrana, o GLUT4. Quando essa insulina vai lá para o fígado, o que é que ela faz? Ela reduz a gliconeogênese. O que é a gliconeogênese que a gente viu lá na síndrome metabólica da obesidade? É a síntese de glicose a partir de precursores proteicos, precursores lipídicos, certo? Se eu estou suprida de glicose, eu não preciso realizar a via da gliconeogênese para sintetizar a glicose. Então, ela reduz a incidência dessa via, ela aumenta a síntese de glicogênio no fígado também, que o glicogênio é sintetizado no músculo e no fígado, né? Ela também estimula a glicogênese e também estimula a síntese da lipogênese, né? A síntese dos lipídios, principalmente ali os esteroides, tá? Então, observem aqui, né, como é que vai acontecer. Isso aqui é tudo, né, o normal, né, o fisiológico que acontece dentro do organismo. Então, o indivíduo, ele se alimenta. Quando ele se alimenta, começa a degradação do carboidrato, que vai liberar os monômerozinhos do carboidrato. A glicose, quando ela chega lá no intestino, ela consegue entrar nas células intestinais, sai da luz do intestino e entra nas células intestinais através desse transportador SGLT1, certo? Então ela entra nessas células e ela vai passar para a corrente sanguínea através do transportador GLUT2, tá? Olha aqui, uma coisa que é algo interessante para vocês compreenderem. Não são todas as células do organismo que possuem o transportador GLUT2, certo? A maioria precisa da ligação da insulina para quê? Porque ela vai promover a expressão lá na membrana do GLUT4, tá? Poucas são as células do organismo que expressam GLUT2, que tem esse papel de passar a glicose. Além disso, né, que a gente vai ver também, esse GLUT2 aqui, ele é um canal aberto. Então, ele tanto deixa a glicose sair, como deixa a glicose
entrar, né? Então é uma via de mão dupla simples, não tem impedimento nenhum. Então ele também não é um transportador tão excelente nesse processo, porque ele pode favorecer tanto a saída como a entrada dentro da célula. Por isso que o melhor transportador para a glicose, que realmente tem uma alta afinidade, faz com que ela se ligue e seja feito o influxo dela para dentro da célula, é o GLUT4, tá? Mas aqui no intestino, entrou dentro da célula intestinal através do SGLT1 e vai sair da célula intestinal para a corrente sanguínea através do transportador GLUT2. Chegou na corrente sanguínea, a gente já vai ter a liberação imediata de insulina? Não. A gente precisa que ele saia daqui e chegue aonde? Nas células beta-pancreáticas, né? Então ele chega na corrente sanguínea e ele tem que ir até as células beta-pancreáticas para estimular aí a liberação da insulina. Como é que isso vai acontecer? As células beta-pancreáticas, ó, segundo tipo celular que possui também um transportador GLUT2. Então a glicose ela pode entrar diretamente dentro das células beta-pancreáticas e a partir do momento que ela entra dentro das células beta-pancreáticas, ela vai através da ação da glicoquinase, que é uma derivação de qual enzima? Eu dei até o exemplo mais cedo. Na primeira reação da glicólise, é a conversão da glicose em glicose 6-fosfato. E aí nós temos diferentes tipos de hexoquinases que catalisam a mesma reação, mas por serem específicas de uma determinada célula, tem um nome diferente. Das células beta-pancreáticas, a hexoquinase é chamada de glicoquinase, tá? Então essa glicoquinase converte a glicose em glicose 6-fosfato, tá? Essa glicose 6-fosfato pode ir aí, né, para as reações respiratórias aeróbicas para sintetizar o ATP. E o que é que acontece? Como ela está aumentando sua concentração, ela vai aumentar a concentração de ATP, né? Com o aumento da concentração de ATP, obviamente eu vou ter uma queda da concentração do ADP. Essa razão alta entre ATP e ADP faz com que haja um bloqueio do canal de potássio. Então, a alta concentração de ATP em relação ao ADP bloqueia o canal de potássio. Quando a gente tem o bloqueio do canal de potássio, a gente causa uma despolarização na célula beta-pancreática que abre os canais de cálcio. E aí o cálcio, ele entra dentro da célula por conta, né, da diferença de carga pela despolarização. Então esse cálcio, a partir do momento que ele entrou dentro da célula, aumentou a sua concentração, ele é o grande sinalizador para o processo secretório do aparelho de Golgi. Vocês se lembram, quando a gente viu a primeira aula das características celulares, que a gente falou das organelas, retículo, aparelho, que o aparelho de Golgi era o responsável pelo endereçamento das vesículas. Então, a molécula que se ligava e contribuía para esse endereçamento dessas vesículas, a molécula não, né, o íon, era o cálcio no processo do aparelho de Golgi. Então, quando eu aumento a concentração desse cálcio, porque houve a abertura por conta da despolarização ocasionada pelo fechamento do canal de potássio, eu faço com que o aparelho de Golgi libere as vesículas secretoras de insulina na membrana, consequentemente essa insulina é liberada na corrente sanguínea. Compreenderam como é que ocorre essa liberação? Insulina liberada, né? Eita, que deu um picozinho agora, foi lindo, bem agudozinho. Então essa insulina liberada, ela vai chegar aonde agora? Ela tem que ir se dirigir às células-alvo, ok? É tudo. Vai dar certo? Vai dar certo. Tchau. Então a insulina liberada na corrente sanguínea, ela vai interagir com o receptor, né? Então a insulina interage com esse receptor de insulina, que é um receptor de qual tipo? Perfeito, maravilhoso. Fiquei orgulhosa agora. Esse receptor tirosina quinase, no momento em que ele se liga ao seu ligante, ele pode ter a capacidade de se autofosforilar. Quando ele se autofosforila, ele atrai para próximo de si o seu substrato, tá? Que é o IRS.
e aí ele pode fosforilar esse substrato e vai fosforilando o IRS, que vai fazer o quê? A fosforilação da PI3K, que fosforila o PIP2 em PIP3, o PIP3 vai ativar aqui a quinase C, a quinase B, a AKT também, que é a quinase B, tá? A mesma coisa. E o que é que elas vão ativar? Elas vão favorecer o translocamento, ó, ambas, tanto a B como a C, vão favorecer o translocamento do GLUT4 para a membrana da célula, favorecendo o influxo de glicose, e também vão aqui favorecer a ativação da via da MAP quinase. O que é que a via da MAP quinase faz? Ela induz a proliferação celular, né? E também vamos favorecer aqui, através da ação da GSK3, os processos anabólicos dentro dessas células, tá? Então, aqueles processos metabólicos que a gente mencionou, de sintetizar moléculas mais complexas, ou seja, o anabolismo em si. Então, todas essas funções serão ativadas através da interação com a insulina. Vai favorecer a ida do transportador para a membrana, vai favorecer a proliferação celular e vai favorecer que ocorram processos metabólicos. Ah, só tem essa via de sinalização da insulina? Não, a gente também tem outra via que a gente mencionou lá do BCL, né? BCL-APS. Então, a gente tem aqui a ativação da tirosina quinase, ela se autofosforila e ela também vai atrair para perto o BCL, né? Então, esse BCL ele vai ser fosforilado, tá? Que vai fosforilar a APS, e a APS vai favorecer a translocação do GLUT4 para a membrana. Qual é a diferença do BCL para a via da IRS? O BCL ele tem como principal função favorecer o translocamento do GLUT4 para a membrana, ou seja, a entrada de glicose dentro da célula. Ele não tem tanta funcionalidade nos processos de anabolismo e de indução da proliferação celular, ok? Então, aqui é só uma figurinha do Leninger, né? De bioquímica, que é mostrando justamente isso. A IRS fosforilada, ela vem aqui na PI3K, ativa ela, que faz a fosforilação do PIP2 em PIP3. O PIP3 vai converter o processo todo de ativação aqui, que vai fazer com que a gente abra o canal de GLUT4, transloque o GLUT4 para a membrana e favoreça o influxo de glicose para dentro da célula. Além disso, vai atuar aqui, né, por esse processo de inativação, porque nem sempre a fosforilação ativa determinada enzima, ela também pode pela fosforilação inativar. Então, no processo de inativação da GSK3, ó, que a gente viu ali, a gente vai favorecer os processos anabólicos. Deu para entender o funcionamento da insulina? Deu para ter noção. Então, como é que vai funcionar isso, né? A fisiologia da insulina, como é que ela é produzida, como é que ela é secretada, como é que ela vai atuar nas células. Outros hormônios também participam da regulação da glicemia, tá? A gente tem o GLP-1, que é o Glucagon-like peptide, e o GIP-1, certo? Que estão incluídos entre moléculas chamadas de incretinas, tá? Esse GLP-1, ele vai ser secretado na luz intestinal quando detectada a presença de nutrientes, certo? O que é que ele faz na hora que a gente se alimenta? Chegou o primeiro, esqueci agora se é o quimo ou que é o quilo. Qual é o segundo do intestino? É quimo ou quilo? É quilo. Pronto. Quimo é no estômago, né? Pronto, é o quilo. Quando chega o primeiro bolinho de quilo lá, aí ele vai e começa a secretar o GLP-1. Que é que esse GLP-1 ele vai fazer? Ele vai para a corrente sanguínea, né, que tem função endócrina, e estimular lá nas células beta a secreção de insulina, tá? Vai ser dependente dessa glicemia digestiva. Então aí vai ter a expressão do gene da proinsulina, a proliferação dessas células beta, tudo isso ele vai favorecer esse GLP-1, né? Ou seja, a proliferação daquilo, tanto das células que produzem como da própria insulina. E também ele vai inibir a secreção do glucagon, né? Eu estou suprida energeticamente, eu estou alimentada, eu não preciso ficar sintetizando glicose pela gliconeogênese, nem quebrando o glicogênio, tá? Então ele inibe a secreção do glucagon, inibe a apoptose das células beta, ele quer que elas se proliferem para produzir mais insulina
inibe o esvaziamento gástrico para garantir que eu vou ter o sinal de saciedade enviado para o meu sistema nervoso. Então, essas incretinas são as moléculas que são responsáveis pelo que a gente chama de efeito incretina. Que efeito é esse? Se eu pegar, né, e aplicar uma solução de glicose via oral, nós vamos ter, após tanto tempo que é medido, um pico de insulina de 3 a 4 vezes se eu aplicasse essa solução de glicose via venosa, tá? Isso eu estou me referindo à glicose diretamente, né? A alimentação que ainda vai ser degradada e tudo mais não. Se eu pegar a mesma quantidade de glicose, colocar via oral, eu já consigo induzir um aumento muito maior da secreção de insulina do que pela corrente sanguínea, porque todo tem que passar pelo pâncreas para ir estimular a síntese da insulina. Quando ele sai do GLP-1, ele já tem direção certa, né? Porque ele tem atração pelo receptor lá. Então ele já vai diretamente para as células beta-pancreáticas. Ele não tem que fazer a circulação do sangue todo até que garanta que toda a glicose vai passar ali pelas células beta para estimular a secreção da insulina. Deu para entender o efeito incretina? Pronto, explico. Não. É porque tinha tanta pouca figura para explicar. Mas o que é que acontece? A velocidade que eu secreto insulina vai ser muito maior se eu pegar 10 glicoses e ingerir via oral, porque na hora que chegar lá no meu intestino as 10 glicoses, o GLP que vai ser secretado no meu intestino, ele já vai direto para os pâncreas por distância, né? E porque ele tem uma atração ligante-receptor, certo? Ele é o ligante e o receptor existe nas células beta, então ele já vai direto lá e causa esse estímulo, um estímulo intenso, por quê? Porque ele não chega lá e só estimula a secreção da citocina por vias comuns, não. Ele vai estimular a secreção da insulina, ele vai estimular a expressão do gene pró-insulina, que é o precursor da insulina, então vai aumentar a concentração dela, ele vai estimular a proliferação das células beta, que é quem produz a insulina, e vai inibir o restante que impede a secreção da insulina. Então ele já vai direto lá e ele tem todos esses mecanismos de ação. É diferente do estímulo que acontece pela própria glicose via endovenosa, que ela primeiro tem o lance da circulação sanguínea, tem que garantir que toda ela vai passar pelo pâncreas ao mesmo tempo no momento, e ela não tem todas essas funções. Ela vai estimular a secreção de insulina, mas ela não vai estimular a expressão da proinsulina, ela não vai estimular a proliferação das células beta e nem vai inibir essas outras questões, entendeu? Talvez a via endovenosa seja até mais rápido de chegar lá, mas por não ter então GLP-1, exatamente, vai demorar mais a estimular. Oi. Não, GLP-1 é uma integrina. Isso, é uma integrina. Esse GLP-1 e tem várias outras integrinas, tá? É da classe das integrinas. Incretina. Então vamos começar a entrar agora, né, nos tipos mesmo de diabetes. Então na fisiologia do diabetes tipo 1, né, que é aquele que era chamado de insulina dependente ou diabetes juvenil, que é ali que se revela mais cedo, né? É caracterizado principalmente por ser uma doença autoimune, como a gente viu, a gente também tem o diabetes tipo 1B, que é aquele idiopático que não tem motivo para a destruição das células beta. Mas basicamente a maioria é autoimune, resulta da destruição das ilhotas pancreáticas pelas células do sistema imune, principalmente os linfócitos T autorreativos, né, que reagem contra antígenos endógenos das células beta. Então vão aí atacar as células das ilhotas, vão atacar a insulina, vão atacar as enzimas das vias de secreção da insulina. Então tudo isso, todos esses pontos aqui servem como antígenos a esses linfócitos T autorreativos, causando os danos às células beta-pancreáticas. Ao lado disso, nós também temos associados níveis baixos de anticorpos anti-insulina, que desenvolve-se em quase todos os pacientes tratados com o hormônio, né? Então a gente, além de ter o principal, porque é uma reação de hipersensibilidade do tipo 4, né?
principal são as células T que vão causar o dano. Mas a gente também tem os linfócitos B autorreativos que vão secretar aí anticorpos, anti-insulina e anti outras moléculas das células beta que também vão causar danos e até mesmo sinalizar para que esses linfócitos T autorreativos destruam essas células, tá? Então, quais são os fatores que vão contribuir para a ocorrência do diabetes mellitus do tipo 1? Temos os fatores genéticos, o principal, né, que a gente tem é o complexo de histocompatibilidade, né, que é o leucocitário, o antígeno de antígeno leucocitário, que é a mesma coisa do MHC, vai atingir aí de 90% a 95% dos caucasianos com diabetes mellitus do tipo 1 possuem esses dois tipos de haplótipos aqui do MHC, do complexo de histocompatibilidade, esse DR3 e esse DR4, olha isso, 95%. Então, claramente tem uma relação genética muito forte, um fator genético atuando na predisposição a essa doença, que em não diabéticos só se observa em 40% dos indivíduos, né? Então tem uma redução drástica, eita! E polimorfismos no gene da insulina e de componentes do sistema imune também, obviamente, vão contribuir para a ocorrência, né, da diabetes mellitus do tipo 1, porque o indivíduo que tem uma deficiência no gene da insulina, ou seja, ela não vai ser funcional, então ele também desenvolve a doença. Deficiência, né, nos componentes do sistema imune que eu me refiro, é uma falha da tolerância. Então, se eu tenho uma falha da tolerância, por isso eu deixei passar os linfócitos T e os linfócitos B autorreativos, né? Então, começa a doença autoimune que vai causar aí as lesões nas células beta. E, obviamente, nós também temos alguns fatores ambientais associados. Não é porque é aquele que já se desenvolve, né, com o indivíduo normalmente, que não vai ter fator ambiental agravando ou predispondo. Então, infecções virais, normalmente na maioria dos indivíduos, além do fator genético, a gente precisa do fator ambiental para desencadear o diabetes mellitus, tá? Que normalmente é uma infecção viral. Pode ser outro tipo de infecção? Pode, mas na maioria das vezes é uma infecção viral que desencadeia aí esse diabetes, porque foi aquilo que a gente discutiu lá naquela parte de mimetismo, né? Então existem alguns micro-organismos que os seus antígenos são muito similares a antígenos próprios do organismo do indivíduo. E aí, por mimetismo, os linfócitos T que foram ativados para combater aquele vírus passaram agora a combater as células beta, porque tem um antígeno muito similar, tá? Então pode acontecer uma infecção precoce e a resposta imune secundária vai causar uma lesão das ilhotas que vai liberar antígenos para serem apresentados a linfócitos autorreativos. Então, ou é por mimetismo antigênico com os antígenos de determinado micro-organismo, ou é de fato por uma lesão, alguma doença que lesionou o pâncreas e libera os antígenos das células beta que não devem ser reconhecidos, mas por falhas na tolerância, eles vão ser reconhecidos por linfócitos autorreativos e desencadeia a doença autoimune, a degradação dessas células beta, ok? Então aqui é só um gráfico, né, para vocês mostrarem que normalmente, para que a gente venha detectar esse diabetes, né, isso leva bastante tempo, porque o indivíduo ele não tem a sintomatologia, certo? Então a gente tem a predisposição genética, aí aconteceu um evento, né, que fez precipitar esses linfócitos autorreativos, uma infecção viral, uma lesão, uma doença no pâncreas que liberou os antígenos que vão ser reconhecidos por linfócitos autorreativos, tá? E aí a gente começa a ter a degradação dessas células beta pancreáticas. Mas o que é que acontece no indivíduo com diabetes mellitus do tipo 1, né? Quando ele começa a ter a lesão nessas células beta inicialmente, as demais que ainda não foram lesionadas, elas começam, como a gente falou lá para a hipertensão, os cardiomiócitos eles não começam a hipertrofiar porque eles têm que trabalhar mais para fazer a força de contração. Mesma coisa das células beta, elas começam a trabalhar mais e ficar mais exaustas, né, para tentar produzir uma quantidade maior de insulina, já que as demais estão morrendo ali no entorno. Então o indivíduo não tem assintomática inicialmente, porque as outras células beta pancreáticas elas estão trabalhando muito para tentar manter a homeostase dessa insulina.
Só que ao longo dos anos, o que vai acontecer? Essas células que estão trabalhando intensamente vão chegar à exaustão, né? E aí vão começar a sofrer lesão, morte celular, seja por inflamação, necrose ou morte celular programada, e aí a gente vai diminuindo cada vez mais a concentração das células beta-pancreáticas e o indivíduo ele não tem mais a produção de insulina, tá? Então, as manifestações clínicas da diabetes mellitus do tipo 1, elas normalmente são abruptas, né? O indivíduo, ele tem uma hiperglicemia no momento em que ele começa a ter essas lesões mais intensas, tá? E isso já vai culminar em cetose. Por quê? Porque a gente tem quando 90% já foi destruído, né? Então, não tem mais como reverter. Normalmente, o processo autoimune, ele inicia anos antes, com queda progressiva das reservas de insulina ao longo do tempo, até que chega um momento que o indivíduo não aguenta mais, né? As células beta-pancreáticas estão exaustas e aí não tem mais o que fazer, não tem mais insulina de jeito nenhum. Se eu não tenho insulina, eu não capto a glicose, né? Se eu não capto a glicose, qual é a principal fonte de alimentação do cérebro? Glicose. Se eu não estou tendo glicose para dar para o cérebro, porque eu não estou tendo insulina, ele começa a produzir os corpos cetônicos. Esses corpos cetônicos vão se acumulando, diminui o pH e tem a cetoacidose que pode levar ao coma, inclusive ao óbito, né? Ele é comum no diabetes mellitus do tipo 1, tá? Do tipo 2 a gente não vê a ocorrência da cetoacidose, ok? Então a deficiência de insulina, né? Causa a glicogenólise, né, que é a quebra do glicogênio para liberar a glicose. O indivíduo pode estar alimentado com uma concentração de glicose elevada, mas se chega ali a glicose não está sendo captada pelas células, as células entendem que elas estão com fome, que elas precisam de comida. Então elas começam a sinalizar para a degradação do glicogênio no músculo e no fígado, para liberar essa glicose na corrente sanguínea. Isso vai favorecer o aumento, né, da glicose no sangue, ou seja, mais ainda hiperglicemia. Essa hiperglicemia que gera um aumento muito elevado da concentração de glicose, na hora que passar pela filtração glomerular lá nos néfrons, o que vai acontecer? Vai gerar uma glicosúria, que é um aumento de glicose na urina, né? Porque vai filtrar muito, porque a concentração está muito elevada. Se no processo de filtração glomerular puxa muito glicose, automaticamente vai puxar muita água. Se vai puxar muita água, o indivíduo ele vai ter muitos episódios de urina, de xixi, de urina, né? Consequentemente, se o indivíduo ele está urinando o tempo todo, né, ele vai ter muita perda de água e de eletrólitos. Isso vai sinalizar lá no nosso sistema nervoso, né, vai deflagrar o sistema de osmorrecepção no cérebro e vai causar uma sede intensa. Aí o indivíduo, além dele ter esse excesso de urina, ele também vai ter uma sede intensa, que é o que a gente chama de polidipsia, tá? Então ele vai beber muita água para tentar compensar essa sede, essa perda de água que está acontecendo. Com a continuação, né, do processo metabólico, sem a glicose nas células, a gente vai ter o catabolismo de proteínas e de triglicerídeos, tá? Com isso, a gente vai ter um aumento ainda maior de glicose. Estou quebrando as proteínas e os ácidos graxos para produzir glicose, principalmente através da gliconeogênese. Aí eu tenho um aumento mais ainda de glicose, mas o meu sangue está sem glicose? Não, ele já está hiperglicêmico, né? Então agrava mais ainda a situação. Consequentemente, eu tenho um balanço energético negativo. Por quê? Porque ele está produzindo mais glicose aqui, mas se foi convertido em glicose, não entra na célula, a célula continua com fome. Então ela vai ter um balanço energético negativo que vai sinalizar lá no cérebro para o aumento do apetite. Então a pessoa come, quer comer mais, que é o que a gente chama de polifagia. Isso é a tríade clássica do diabetes, né? Pessoa que tem muita urina, faz muito xixi, muita sede e tem muita fome, né? A tríade clássica do diabetes mellitus, tá? Isso tanto para o 1 como para o 2. E apesar do aumento do apetite, os efeitos catabólicos predominam, resultando em perda de peso e fraqueza muscular no indivíduo.
Então, como a célula nunca está recebendo a glicose, nunca está se alimentando, ela continua sinalizando para que se degrade proteína, para que se degrade os ácidos graxos. Então, a pessoa ela vai emagrecendo cada vez mais, tá? Então, a combinação da polifagia e da perda de peso é um dos sinais que apontam para a possibilidade do diabetes, né? Você faz lá também um exame para detectar a glicemia para conseguir confirmar o diagnóstico, ok? Então, a gente tem aqui, né, as células beta de Langerhans que estão sofrendo destruição, principalmente no diabetes mellitus do tipo 1A, devido à destruição das células beta pela doença imune. Isso vai causar uma deficiência de insulina, tá? Isso aqui também vai servir, obviamente, para o diabetes mellitus tipo 2, né? Que é da resistência à insulina inicialmente. Então, se eu tenho deficiência de insulina, eu não consigo captar a glicose. O que é que isso faz? Faz com que o músculo ele aumente a degradação de proteínas e do glicogênio para aumentar na corrente sanguínea a concentração dessa glicose. Vai lá no fígado, estimula a gliconeogênese e também a glicogenólise, quebra o glicogênio em glicose livre, aumenta a síntese de glicose a partir do processo gliconeogênese com base em aminoácidos e ácidos graxos que vão produzir glicose também. Isso tudo, juntamente com a ineficiência, com a não presença da ação da insulina, vai gerar o quê? A hiperglicemia, né? Então, o indivíduo ele fica hiperglicêmico, vai ter aqui o aumento da concentração de glicose no filtrado glomerular, isso acaba puxando água e o indivíduo faz muito xixi. Então, a gente tem a poliúria, né? Com essa poliúria, a gente tem muita perda de água e eletrólitos. Isso vai sinalizar lá no nosso sistema nervoso para o aumento da sede, para que a gente beba água para repor essa água que está se perdendo. E aí a gente tem a segunda da tríade, né? Que é a polidipsia. Por fim, a gente também tem aqui, né, o aumento da degradação dos ácidos graxos no tecido adiposo, porque se eu não tenho glicose, eu preciso de outras fontes de energia. Então, vai degradando esses ácidos graxos em acetil-CoA, que vai gerar a produção de glicose pela gliconeogênese, aumentando mais uma vez a concentração de glicose, a hiperglicemia. Eu estou quebrando tudo que tem dentro do organismo e mesmo assim as células ainda estão com fome, elas não estão recebendo a glicose. Então elas enviam um sinal para o sistema nervoso que ele faz o quê? Aumenta o apetite. Então a pessoa tem polifagia, ela começa a comer demais, né? Até um determinado momento em que pode acontecer, a degradação excessiva dos estoques adiposos dá origem aos ácidos graxos livres aumentados, que são oxidados pelo fígado, produzindo as cetonas, né? Eu preciso, não estou recebendo glicose, então vai lá para o fígado. A degradação, o que foi produto da degradação dos ácidos graxos, vai lá para o fígado, vai liberar as cetonas. Essas cetonas elas vão se acumulando, elas não vão ser todas consumidas, tá? Não é toda célula que tem a capacidade de consumir cetona. Elas começam a se acumular, vão gerando a redução do pH, uma hora vai gerar a cetoacidose, que pode levar ao coma diabético e inclusive ao óbito do indivíduo. Então a taxa na qual as cetonas são formadas pode exceder a taxa na qual elas podem ser usadas pelos tecidos periféricos, porque não é toda célula que consegue consumir cetona, tá? Então isso vai levar à cetonúria. Se a excreção urinária das cetonas estiver comprometida pela desidratação, as cetonas acumuladas vão diminuir o pH sanguíneo, resultando em acidose metabólica. A professora quer dizer que as cetonas que estão sendo produzidas aqui, elas ainda podem ser filtradas, né? No filtrado glomerular e ser eliminadas na urina. Pode, só que o indivíduo está sem água, porque ele está constantemente na poliúria. Então não vai ter a urina para lavar essas cetonas, que é um processo derivado, como se ele acontecesse mais tardiamente a essa tríade inicial, né? Então, como ele acontece mais tardiamente, ele vai se acumular, vai gerar a queda do pH, vai gerar a cetoacidose, que pode levar o indivíduo ao coma ou à morte. Ok? Então, vamos entrar agora no diabetes mellitus do tipo 2, né? Essa diabetes, ela é complexa e multifatorial, mas os fatores ambientais de sedentarismo e de hábitos alimentares inadequados são os mais importantes, tá?
A diabetes mellitus do tipo 2, ela está diretamente associada à síndrome metabólica, né? Síndrome metabólica a gente também pode associar diretamente à obesidade. E o que foi que a gente viu na obesidade? A gente tinha lá no mínimo 3 que aumentava a resistência à insulina. Os demais faziam o quê? Aumentava mais ainda o apetite e aumentava a síntese de glicose que já estava no nível hiperglicêmico. Então, e tudo isso da obesidade favorece também a ocorrência do diabetes mellitus do tipo 2. Então, os fatores genéticos, obviamente, eles também são importantes, né? Uma vez que a incidência em gêmeos monozigóticos vai ser 2 vezes maior do que em dizigóticos, isso já comprova que esses fatores genéticos eles têm relevância como fator de risco. E o risco nos descendentes também é maior quando ambos os pais têm, né? Porque a gente vai ter os polimorfismos em genes associados à função das células beta e à secreção da insulina. E varia muito em diferentes grupos étnicos, né? A gente tem uma população dos Estados Unidos, que é os chamados índios Pima do Arizona, que 100% deles têm diabetes do tipo 2, né? Por quê? Porque está ali, né, é tribo, né? É tribo, né, que chama? Pronto, tá ali a tribo, circulam os genes dentro da mesma tribo e pronto, todo mundo tem 100% da incidência, né? Então tem fator genético também associado. Obviamente que os fatores de risco de sedentarismo, de alimentação e tudo mais vão ser muito mais importantes na diabetes mellitus do tipo 2 em comparação com os genéticos, mas ele também tem sua relevância. Então, Essa informação de maior incidência de gene monozigótico, que é, por exemplo, se um deles tiver os genes que são favoráveis à diabetes mellitus tipo 2, né? Porque o outro vai ser geneticamente igual. Porque se ele é geneticamente idêntico, a gente vê que a probabilidade dos dois desenvolverem enquanto estuda é bem maior do que os bivitelinos, né? Que são geneticamente diferentes. Quando você pega, isso é os estudos, né? Peguei 2 gêmeos. Esses 2 aqui desenvolveram diabetes. Esses aqui são bivitelinos, só um desenvolveu. Então prova que realmente tem uma associação genética, né? Eu disse isso porque, eu pensei, mas isso, sei lá, se tiver um que deu genes contra a diabetes mellitus, o outro se for monozigótico, os dois vão ser contra, é mais difícil. Mas no caso vai ser mais fácil se um deles tiver gene favorável. Exatamente. É complicado quando a criancinha tem, porque nasce já, porque ela fica sem querer comer, sonolenta demais, dormindo, porque dorme demais. E, resumindo, eu conheci uma pessoa numa simulação, a criancinha tinha 4 meses, aí não se alimentava, não mamava, não estava conseguindo se alimentar, tomar o leite da forma que o pediatra passou, e o pediatra desconfiou que poderia ser isso aí, né? Já passado dos pais para ela, né? No caso da mãe para ela. E aí a mãe se recusou fazer o exame, porque disse que a criancinha estava daquele jeito porque não tinha sido batizada ainda. Aí a criancinha foi levada para o hospital e sempre as enfermeiras e os médicos passavam a glicose para dar endovenosa, só que não achavam, né, a ver da bichinha com 4 meses. Aí dava na boca, dava chupeirinha para isso, ela pegava e daí quando dava ela se acordava, né? Só que aí ela não queria comer, aí tiveram que passar uma sonda nela para poder ela se alimentar. E aí hoje ela vai fazer 6 meses, mas os pais não, aí levaram ela para casa, né? Porque disseram que isso não existe, negócio de sono, então querem matar a criança. O conselho que lá, inclusive, foi buscar a criança, porque os pais não acabam matando desse jeito. A situação é exatamente essa que a senhora vai explicar. Pois mas essa diabetes é a diabetes neonatal. Isso. Né? Que ela não leva tempo para degradar todas as células beta. Já nasceu com o pâncreas sem a presença. É a neonatal, um dos subtipos do diabetes. Aí, meu amigo, tem que detectar logo, meu Deus do céu. Mas é complicado porque os pais não entendem. Porque a criança não foi batizada ainda. Ela tá dentro do tipo 1, essa daí? Não, é outro tipo. Tem o tipo 1, o tipo 2, a gestacional e os outros tipos, que são um monte. Aí dentro dos outros tipos tem a diabetes neonatal. Na maioria das vezes é por um defeito, né? Nem gerou o pâncreas. Aí não é só o problema da diabetes, não. O exócrino também, né? Vai ter problema digestivo, tudo. O pediatra passou, né, um monte de exame para fazer. Ele até falou, né, que achava que era proveniente
de ter passado dos pais, mas também falou isso que a senhora está explicando aí, só que como os pais não foram lá para fazer exame e tudo, porque isso é coisa que estão inventando para tentar tirar a menina deles, enfim, aí não foi lá para fazer esse exame, ruim, só que só conhece a criança, né? Meu Deus do céu, Ave Maria. Não, Deus me livre. O sofrimento do bichinho com fome. Ai, não gosto nem de pensar. Então, os defeitos metabólicos na diabetes mellitus do tipo 2 vão envolver resistência à insulina, com a hiperplasia das células beta, com hiperinsulinemia, né? E isso a gente vê o que? São os mecanismos do diabetes mellitus do tipo 2. O principal responsável pela ocorrência do diabetes mellitus do tipo 2 é a resistência à insulina. Só que isso vai culminar o quê? Né? Com essa hiperplasia das células beta, que vão causar a exaustão delas lá na frente, né? Então elas também começam a não sintetizar a insulina de forma eficiente, do mesmo jeito que o tipo 1, só que é uma consequência posterior à resistência à insulina. E essa resistência à insulina, ela não se dá só aí porque a insulina não está interagindo direito, não. Vai diminuir a afinidade da insulina pelo receptor. Então pode até ter a produção da insulina, mas ela não tem afinidade suficiente pelo receptor. Diminui a eficácia da transdução de sinal intracelular desencadeada pelo receptor. Então vocês viram lá que a insulina ela não se liga com a tirosina quinase, né? E essa tirosina quinase sofre autofosforilação e desencadeia a fosforilação da cascata dentro da célula. Então, a pessoa que desenvolve a diabetes mellitus do tipo 2, ela tem muitas vezes a eficácia dessa transdução de sinal prejudicada. Então, às vezes a fosforilação não é eficaz, consequentemente não ativa a transdução de sinal, não vai fazer aí com que a GLUT4 vá lá para a membrana. Não vai ter a translocação da GLUT4. Além disso, de diminuir a afinidade da insulina pelo receptor, de diminuir a eficácia da transdução de sinal desse receptor, também pode ter uma redução na quantidade de receptores tirosina quinase. Então, dentro da resistência à insulina, a gente vai ter ainda esses 3 mecanismos atuando, né? Se eu diminuo a quantidade de receptores, que vamos dizer que nas células normais a gente tem aí 4 receptores tirosina quinase. Com o desenvolvimento do diabetes mellitus do tipo 2, ela só passa a ter 1. Então, isso vai diminuir a translocação do GLUT4 lá para a membrana, consequentemente, vai diminuir a entrada de glicose na célula, vai manter a hiperglicemia, ok? Mas tipo, quando fala que da diabetes, aí... O que? Eu não ouvi, não. Quando fala assim, vai dar diabetes, se comer muito doce vai dar diabetes? É porque é justamente a mesma coisa desse a questão do diabetes mellitus, né? Tu imagina, se tu come muito doce, tu tá liberando uma dose de glicose muito elevada, porque o doce ele já é convertido diretamente na glicose, né? Então o que acontece? Eu vou induzir uma produção exacerbada das minhas células beta-pancreáticas de insulina. O que é que isso gera? A mesma coisa da resistência à insulina, eu vou gerar uma sobrecarga dessas células beta. Lá na frente elas vão sofrer a lesão e vão culminar aí, né, na baixa produção de insulina após o início. Mas o que é que o doce inicialmente faz? Ele desencadeia a resistência à insulina. A pessoa come demais, produz muita insulina. Essa insulina, como ela é produzida em altas concentrações o tempo todo, vai acarretar na resistência à insulina. Com o tempo, como também as células beta, elas produzem uma concentração muito elevada de insulina, vai acarretar na exaustão dessas células beta e aí vai agravar cada vez mais a doença. Então, a questão do doce poder lá na frente, né, induzir essa diabetes é porque ele causa essa sobrecarga, tá entendendo? Ele fica aumentando demais essa concentração, a célula uma hora não vai aguentar mais a exaustão do trabalho e vai desencadear o diabetes. Deu para entender? Além disso, né, dessa resistência à insulina, que tem todos esses mecanismos associados, a gente também vai ter a disfunção das células beta, que vai ser intensificada mesmo em pré-diabéticos. Na pessoa pré-diabética, a gente já tem a lesão, já pode ter o início ali da lesão das células beta. Ah, e por que não tem nenhuma sintomatologia se ele ainda é pré-diabético? Ele nem diabético é. Vocês lembram lá do diabetes do tipo 1,
que a base, né, do mecanismo da doença é a lesão, a disfunção das células beta, a pessoa já tem a sintomatologia no início, não leva anos, né, para que ela tenha a sintomatologia. Então é a mesma coisa que começa a acontecer no diabetes mellitus do tipo 2. Começa a ter essa disfunção das células beta, isso desde lá, de quando ele era pré-diabético, que desenvolveu a propensão à diabetes, e a gente só vai ter a sintomatologia depois de muitos anos em que isso foi se acumulando, essas lesões na célula beta, pela exaustão do trabalho na secreção da insulina. Então, essa resistência à insulina pode estar relacionada à disponibilidade de GLUT4 na membrana, né, que foi o que eu mencionei, a gente tem uma redução na quantidade do receptor. Então, se eu tenho por exemplo, na obesidade, eu tenho um excesso de ácidos graxos livres, que a gente viu, né? Por quê? Porque está o tempo todo ativando ali, está com fome, então ativa a degradação, a oxidação dos lipídios, liberando ácidos graxos na corrente sanguínea. Então, esse excesso de ácidos graxos livres, eles vão acarretar aí na inibição da ação da IRS. Vocês lembram que a gente mostrou lá na obesidade o ácido graxo vindo e interagindo? Foi na obesidade ou foi aqui já? Já tô ficando doida. Deixa eu voltar. Não, acho que foi na obesidade mesmo. Então lá na obesidade a gente mostrou, foi na obesidade, o ácido graxo livre interagindo com o receptor tipo TOL. Lembra? Aí esse receptor tipo TOL desencadeava o processo inflamatório, o ácido graxo também, ele desencadeava a ativação do NLRP3, né, que ia se ligar a ASC, e depois a caspase, que formava o inflamassomo e ia ativar o processo inflamatório. Pronto, pois esse excesso dos ácidos graxos vão inibir a ação dessa IRS, além dele fazer aquele papel lá na inflamação, ele vai inibir a fosforilação da IRS. Então, quando a gente viu nas condições normais, né, que quando a insulina se liga no receptor da tirosina quinase, esse vai sofrer autofosforilação e vai fosforilar o IRS, e aí sucessivamente acontece, né, a cadeia de fosforilação que vai ativar as demais vias. Se o excesso de ácido graxo inibe a ação da IRS, a gente não vai ter a ativação da PKB, da PKC, que fazem a translocação do GLUT4 lá para a membrana. Se eu não tenho translocação de GLUT4 na membrana, eu não tenho disponibilidade do transportador de glicose, né? Então, se eu não tenho transportador de glicose, a glicose permanece na corrente sanguínea, não entra na célula, hiperglicemia. Se a pessoa começa a realizar atividade física, isso vai melhorar, tá? Porque vai reduzir esse excesso de ácidos graxos que vão sendo consumidos. Então, se vai reduzindo a inibição dessa IRS, a fosforilação, ok? Além disso, né, além da baixa disponibilidade de GLUT4 na membrana devido ao excesso de ácidos graxos, a gente também tem uma diminuição dos níveis de adiponectina. Lembra que a gente acabou de ver nas adipocinas da obesidade que a adiponectina ela melhora a sensibilidade à insulina. Mas o que é que acontece no indivíduo obeso com a adiponectina? Praticamente desaparece, né? Então ela não vai fazer esse papel de aumentar a sensibilidade à insulina, pelo contrário, né? Novamente aumenta a resistência à insulina porque ele não vai ser produzido. Também vamos ter a secreção de citocinas pró-inflamatórias pelo tecido adiposo visceral, né? Por que que isso acontece? Se eu tenho um excesso de ácidos graxos, que foi que a gente viu, os ácidos graxos vão induzir a formação dos inflamassomos. Esses inflamassomos, juntamente com a ativação lá dos receptores tipo TOL, favorecem a secreção de interleucina 18, interleucina 1, interleucina 6, fator de necrose tumoral alfa, são todas citocinas pró-inflamatórias. O que é que essas citocinas pró-inflamatórias fazem? Elas reduzem a resistência à insulina. Vocês lembram lá da figura quando eu mostrei para vocês, né? Vai induzir o processo inflamatório, mas percebam aqui também que tem uma setinha pontilhada. Lembra daquela setinha pontilhada? Pois aquela setinha pontilhada era mostrando que a interação com os ácidos graxos do receptor tipo TOL e também do inflamassomo fazia com que aumentasse a resistência à insulina. Se aumentou a resistência à insulina, eu não vou expressar na membrana o GLUT4, não vou fazer o influxo de glicose dentro da célula.
Isso vai causar, né, essas citocinas pró-inflamatórias acarretam no aumento da resistência à insulina. Além disso, a disfunção, isso para resistência à insulina, tá? Tudo que pode acontecer associado a ela. Na disfunção das células beta, né, que começam a ter os danos pelo tanto de trabalho que elas vão realizando, pela exaustão, vai ser atribuída ao limite da capacidade adaptativa. Enquanto está no começo, ela está tentando ali se adaptar, trabalhando, só que ela vai ser seguida de exaustão, por manter os níveis glicêmicos normais por muito tempo, secretando a insulina. Então, quando ela chega à exaustão, ela começa a parar de ter o seu metabolismo, a sua funcionalidade. E aí vai acarretar numa disfuncionalidade da célula. Se ela está disfuncional, ela vai ser reconhecida e pode ser, né, morte celular programada, ela tem problema, é uma célula estressada, é uma célula problema, ela vai ser levada à morte por apoptose, ou ela pode mesmo, pelos danos acarretados da exaustão, morrer por necrose e desencadeia mais ainda o processo inflamatório. Ok? Então aqui, ó, basicamente, ó, tem o tecido adiposo, né? Esse tecido adiposo vai secretar as adipocinas, tá? Esses ácidos graxos livres, através do processo de oxidação, vai desencadear o processo inflamatório. Tudo isso aqui acarreta no aumento da resistência da insulina, tá? Então fica resistente à insulina. Se está resistente à insulina, não está levando o GLUT4 lá para a membrana para fazer o influxo de glicose. O que é que acontece? Lá nas células beta, ó, que a funcionalidade normal, ela está funcionando normal, sintetizando a insulina e a glicose está normal, equilibrada no sangue, em homeostase. Quando começa o diabetes mellitus do tipo 2, que a gente começa a ter a resistência à insulina, ela começa a compensar, né? A insulina está chegando lá, mas não está funcionando, então vamos produzir mais para tentar compensar. Então, no início, vai gerando uma certa tolerância a essa glicose, vai aos poucos tentando reverter ali, só que vai chegar uma hora que essa célula, ó, veja como ela está bem normalzinha, com a matriz extracelular entre ela, e aqui ela já está toda hiperplasiada, porque ela está trabalhando demais. Vai chegar um momento em que ela vai chegar a exaustão, falência, consequentemente morte celular programada ou necrose, e aí se morreu, não tem como a gente ir repondo todas as células que vão morrendo, e a gente vai ter associado a resistência à insulina, a baixa na produção da insulina em si. Por isso que se fala que não pode mais chamar o diabetes do tipo 1, né, de diabetes insulino dependente, porque os indivíduos que têm diabetes do tipo 2 também, depois nas fases mais tardias, ele também pode ser dependente de insulina, porque as suas células beta chegaram à falência por conta da exaustão do trabalho, tá? Aqui é só para vocês verem, né, o impacto. A gente tem o aumento da concentração dos ácidos graxos na síndrome metabólica, na obesidade. Esses ácidos graxos, eles vão interagir lá com os receptores tipo TOL, os receptores NLRP3, que vão formar os inflamassomos e desencadear o processo inflamatório. O processo inflamatório em si, ele já desencadeia um aumento da resistência à insulina, certo? Com esse aumento da resistência à insulina pelas adipocinas, né? Seja interleucina 6, fator de necrose tumoral, seja todos aqueles componentes que a gente viu, né? A leptina, que aumenta, mas não tem funcionalidade, seja a visfatina, que tenta solucionar, mas não consegue. Todas aquelas moléculas que a gente descreveu na obesidade vão servir aqui, porque todas elas vão aumentar a resistência à insulina. E aqui a molécula de insulina no diabetes mellitus do tipo 2, que no início, né, tá tudo normal, as células beta estão sintetizando, ela tá secretando a insulina, só que pela resistência à insulina, quando ela interage com o receptor tirosina quinase, ele não consegue fosforilar a IRS. Se essa IRS ela não fosforila de forma correta, ela não vai fosforilar a PI3K, nem a PIP2, que converte na PIP3, que vai fosforilar aqui a AKT, que é a PKB e a PKC. Se eu não tenho PKB nem PKC ativos, eu não tenho translocação do glúteo para a membrana. Eu não tenho a estimulação da proliferação celular, eu não tenho a estimulação dos processos anabólicos, né, de síntese de moléculas mais complexas.
Então, tudo isso culmina com a não entrada de glicose na célula. E aí, o que é que vai acontecer? Eu vou estimular lá no fígado, lá no músculo, o que vai aumentar a minha glicose, já que eu estou precisando em teoria, né? Então, vai degradar glicogênio, vai aumentar a glicogenólise, vai degradar... Oi, tá. Essa parte de resistência à insulina, aqui na fase de compensação, ela já pode acontecer, né? Aí vai ter um mecanismo... A resistência à insulina, ela acontece desde o começo no diabetes mellitus do tipo 2. Exatamente. É a compensação que vem depois, né? Que é a falência das células beta. Isso, é porque assim, eu pensei, ó, essa hiperplasia das células beta vai começar quando houver essa resistência, porque tem que ter mais. Aí vai dar mais, mesmo assim, a resistência pode ficar aumentando, aí ela não aguenta mais. Aí depois que vem a parte da reduzida. E é depois dela que vai ter a decadência de insulina. Então ela pode aumentar depois de diminuir. Isso, exatamente. Então aqui, né, pra gente relembrar, é uma figura similar àquela que a gente viu lá na obesidade. Um indivíduo, né, obeso, com aumenta o tecido adiposo, que tem essa função endócrina. Então, ele vai aumentar, se ele está aumentando o seu tamanho, ele vai aumentar a sua secreção das suas moléculas endócrinas. Então, ele vai aumentar a liberação de adipocinas. Então, ele aumenta o fator de necrose tumoral alfa, interleucina 6, tá? Vai aumentar a resistina, que desencadeia a resistência à insulina e só é detectada nos obesos, né? Vai aumentar a concentração de leptina, que tem uma função benéfica, né, para inibir a alimentação, ela dá sinais de saciedade, só que ela aumenta justamente porque ela não está funcionando, ela não tem o receptor para desencadear o sinal da saciedade. Então ela vai aumentando para tentar enviar o sinal, mas não adianta porque não tem o receptor para enviar essa transdução de sinal. E a adiponectina, que é anti-inflamatória, né, que também dá sinal de saciedade, não estimula o indivíduo a se alimentar, nesse caso ele cai. Tudo isso vai favorecer o quê? O aumento da resistência à insulina. Quando a gente tem um aumento da resistência à insulina, por mais que ela esteja sendo secretada em níveis normais, o que é que vai acontecer? A insulina vai se ligar, mas não vai ser reconhecida, seja porque diminuiu a quantidade de receptores de tirosina quinase, né? Seja porque diminuiu a eficiência da resposta desse receptor, enquanto ele, antes, funcionando normal, ele fosforila a IRS de forma tranquila. Quando ele vai perdendo a sensibilidade, ele não fosforila mais a IRS, então também diminuiu essa síntese da GLUT4 lá para a membrana. Além disso, também vai ter a redução da sensibilidade de ligação entre o receptor de tirosina quinase e a insulina. Então, se eu perdi a sensibilidade, essa ligação não vai acontecer e aí a gente perde mais uma vez nessa geração da GLUT4, então não consegue captar a glicose. Se eu não capto a glicose, as células estão constantemente com fome, e aí o que é que vai acontecer? Vai gerar oxidação de ácidos graxos, né, para liberar a glicose, aí aumenta mais ainda a concentração de glicose no sangue, que já está presa lá com hiperglicemia, vai gerar degradação de proteínas, que vai aumentar também mais ainda a síntese de glicose, todos através da via gliconeogênica que acontece lá no fígado. Ao mesmo tempo, o glicogêniozinho que tiver armazenado também vai ser degradado para aumentar essa concentração de glicose, tudo para suprir essas células, mas apesar das tentativas não vai funcionar porque a glicose não consegue entrar dentro da célula, tá? Por conta da resistência à insulina, que não libera o transportador GLUT4 para dentro dessas células. Ok? Então vai chegar lá no sistema nervoso e vai induzir o indivíduo a querer se alimentar mais, né? A produzir glicose pela via gliconeogênica, a reduzir o gasto energético, então tende a armazenar mais ainda. Então tudo isso é consequência do diabetes mellitus do tipo 2, que claramente a gente vê que são as mesmas consequências da obesidade, da síndrome metabólica, tá? Porém, como nem todos os obesos com resistência à insulina desenvolvem a diabetes mellitus, né, acredita-se que pode haver uma predisposição genética
para que a gente tenha aí a falência das células beta e esse obeso venha a desenvolver o diabetes em si. Uma característica do diabetes mellitus 2 é a substituição de grande parte das ilhotas pancreáticas por uma substância amiloide, a amilina. Lembra lá no começo que eu falei da composição das células beta, que ela tinha a função de secretar insulina, o peptídeo C, que é um derivado da insulina, e a amilina, pois justamente essa amilina ela vai aumentar a sua secreção quando o indivíduo desenvolve essa diabetes. Só que essa amilina, ela tem a mesma função ali da insulina, ela vai sinalizar para a saciedade, só que ela não vai conseguir suplantar as barreiras da falta da insulina, porque ela vai ser tóxica para as ilhotas. Então as células beta vão secretar, mas elas mesmas vão se causar mal. Estão tentando resolver o processo, o dano metabólico, mas estão acarretando um dano maior porque está lesionando as células beta pancreáticas. Aí é que a gente não vai ter como produzir mesmo insulina, né? Então, como eu falei lá no começo, essa amilina é armazenada e secretada junto com a insulina, simulando aí o peptídeo C. A terapêutica do diabetes mellitus do tipo 2 pode envolver a metformina, né, que é um hipoglicemiante oral, que diminui a gliconeogênese hepática, então não vai ficar havendo a glicose pela degradação de proteína e de lipídio, por dor. Vamos ter os tiazolidinedionas, nossa, que também são hipoglicemiantes e ativam a expressão de genes que regulam a secreção maior da adiponectina. Lembra quando o indivíduo está obeso, ele faz a queda da adiponectina? Então tem medicamentos que fazem um aumento da secreção dessa adiponectina que sinaliza para a saciedade, né? E também existem medicamentos que reduzem, né, a proliferação da resistina, que é aquela que confere resistência à insulina também. Então vão ajudar aí a minimizar os sinais e os sintomas do diabetes tipo 2. Temos a pramlintida, que é análogo à amilina, mas não vai ser tóxica, então vai sinalizar para a saciedade, mas não vai causar nenhum dano para as ilhotas beta, que as células beta pancreáticas que ainda restaram. Temos também a hexanatida, a liraglutida, que são agonistas do receptor do GLP-1, aumentando a sua sensibilidade. O GLP-1 é aquela incretina, né, que sinaliza para a secreção da insulina. Então ele vai aumentar aqui a liberação do GLP-1. Se eu aumentar a liberação do GLP-1, eu induzo mais nas células beta a secreção da insulina. Então tudo na tentativa de solucionar esses danos metabólicos. Conseguiram compreender? Oi? Tipo assim, a membrana do glúteo não consegue reagir à insulina. Aí como é que resolve esse caso? O quê? Tipo, o diabetes 2, o glúteo, ele não vai estar dentro porque ele não reage mais à insulina. Tipo, a insulina está sendo secretada, o problema é que ela não está agindo. Mas resolve a resistência à insulina, né? Só que como já pode, na maioria dos casos no diabetes tipo 2, né, também o indivíduo ele vai detectar quando ele já tem a associação, tanto da resistência como da lesão das células beta. Quando ele já tem a lesão das células beta, ele tem uma redução da síntese de insulina também, além da resistência. Então, por isso que ele tem que tomar a insulina ou os medicamentos, né, que aí se associam com essa insulina para tentar reverter. Então, tem medicamento que vai atuar favorecendo essa diminuição da resistência, que é tipo a adiponectina, né, ela aumenta a sensibilidade à insulina. Não é porque eu tenho danos que diminuem que eu não posso ter os medicamentos que também favoreçam o aumento dessa sensibilidade. Ao mesmo tempo, também tem os medicamentos que aumentam a concentração de insulina, e aí se eu tenho uma concentração maior, a probabilidade de eu chegar num receptor que vai ser sensível vai aumentando à medida que isso vai acontecendo. Deu para pegar? Então, partindo aqui, né, para diabetes mellitus gestacional, para que a gente possa praticamente encerrar, vai consistir na diminuição da tolerância aos carboidratos acompanhada de hiperglicemia, com início ao diagnóstico durante a gestação. É atribuída a elevação dos níveis de hormônios contrarreguladores da insulina. O ambiente hormonal predominante favorece o estado de resistência à insulina, né?
Lactogênico placentário é o principal, mas também tem o cortisol, o estrógeno, a progesterona e a prolactina favorecem o aumento da resistência à insulina. É por isso que quando a gente vai no pré-natal e o médico diz assim, tente controlar o peso, por favor, tente controlar. Não é porque ele não quer que você fique gorda depois do parto, não. É porque quanto mais você engorda durante a gestação, maior a probabilidade de você aumentar essa resistência à insulina, que já é normal da gestação. Na gestação a gente tem uma resistência à insulina aumentada, por quê? Qual é o sentido disso dentro do organismo? Que o nosso organismo desvia a glicose dos nossos processos metabólicos para manter na corrente sanguínea para encaminhar para quem? Para o bebê, né? Então ele aumenta. Priscila já chegou, viu? Só avisando. Priscila já chegou. Caramba, 3h20, meu Deus do céu. Então ele faz esse aumento, tá? Então ele faz esse aumento para que a gente consiga aí desviar essa glicose para o bebê. Então isso já é normal. Se você se alimenta demais, você aumenta tecido adiposo, adipocina, que vai aumentar a resistência à insulina, tá? Então a gente vai ter aí, associado a isso, né, os fatores genéticos e ambientais, a obesidade, histórico familiar, síndrome de ovários policísticos, ganho de peso excessivo na gravidez, ter mais de 25 anos, complicações obstétricas prévias e a baixa estatura e o tabagismo. Se não for tratada adequadamente, o diabetes mellitus gestacional implica risco aumentado de ruptura prematura das membranas, parto pré-termo, apresentação pélvica, pré-eclâmpsia, complicações fetais, metabólicas e morfológicas. Normalmente quando o bebê está grande demais, né, acima dos percentis, quando a gente vai fazer lá o ultrassom, o médico já desconfia de diabetes gestacional, porque aí já está indo muita glicose para ele, porque a mãe está com a hiperglicemia muito elevada. Então se ele tem muita fonte energética, ele está funcionando normalmente, né, o metabolismo dele. Se eu tenho muita fonte energética, eu vou usar para crescer, para sintetizar. Então a hiperglicemia pode induzir a secreção também de fatores de crescimento, que faz com que o bebê cresça muito. Então há controvérsia se o diabetes gestacional restringe-se à gravidez ou se a gravidez coloca em evidência uma tendência a esse distúrbio. Não, porque o dele está funcionando normalmente, né? Ele tá recebendo muita glicose, mas ele está sintetizando insulina de forma normal, entendeu? Ele não está tendo ação de hormônio, nem nada que vá aumentar a resistência à insulina, tá? Minha gente, me diga aí, eu gravo depois o resto? Que já tá quase 3h30. Eu vou para a gente concluir aqui, né? A gente vai ver a parte das complicações do diabetes, que a maioria das lesões que a gente associa a diabetes, né? Lesão ocular, na retina, o pé, né? Que não se regenera com as lesões. Aquilo que a gente já conhece como ser característico da diabetes vem das complicações da doença ao longo do tempo. Então, no diabetes mellitus de longa duração, sobressaem as complicações decorrentes do acometimento macrovascular, né, das artérias de médio e grande calibres, e também do acometimento microvascular, que vai ser uma disfunção dos capilares sanguíneos. Então, o que acontece? A gente não tem como característica principal a hiperglicemia, seja no diabetes mellitus do tipo 1 por conta da não produção de insulina, ou no do tipo 2 por conta da resistência à insulina e posterior também não produção de insulina. A gente vai ter como característica básica da doença a hiperglicemia. A gente vai ter sempre uma elevada concentração de glicose no sangue. Então, essa hiperglicemia persistente parece constituir por si só um mediador-chave das complicações microvasculares principalmente, tá? As lesões macrovasculares, né, que são aquelas complicações que eu acabei de me referir do diabetes, elas vão derivar das consequências da hiperglicemia, que vai lesionar os microvasos, né, os capilares, as arteríolas e as vênulas. Então, pelas complicações das lesões microvasculares é que a gente vai ter aí as complicações macrovasculares. Então, basicamente, a hiperglicemia é que vai causar essas lesões iniciais, que são as microvasculares principalmente. Então, nos diabéticos, todas as células estão igualmente expostas à hiperglicemia.
Porém, o endotélio dos capilares retinianos, glomerulares dos rins, né, os neuronais, tá? Eles são mais vulneráveis aos seus efeitos. Isso porque a maioria das células são capazes de manter constante a concentração de glicose em seu interior e estas células não. As células do sistema nervoso, as células, né, da retina, as células dos glomérulos renais, elas não têm a capacidade de realizar nem minimamente o processo da gliconeogênese ou qualquer outro processo de degradação de glicogênio que possa fornecer qualquer moléculazinha de glicose para manter o metabolismo dentro da célula. Então, o que vai acontecer? Como elas não têm de forma alguma como conseguir a molécula de glicose, então a lesão nelas ela acontece mais precocemente e, consequentemente, como ela vai acumulando, né, ela sempre tem a lesão acontecendo primariamente, é onde a gente observa os impactos mais fortes. Então, é na retina, nos glomérulos, ou seja, nos rins, né, e neurônios no sistema nervoso. Então, aí vocês veem essa figurinha, né, que tem lá no livro de vocês. Então, a gente pode ter aqui a microangiopatia, infartos vasculares cerebrais, hemorragia. Por quê? Que foi que a gente viu que a hiperglicemia, ela pode causar, né? Ela pode causar lesão endotelial pelo aumento da concentração daquelas citocinas, né? As citocinas inflamatórias que favorecem o aumento do PAI, né? Do inibidor do plasminogênio, favorecem o aumento da secreção do fibrinogênio. Então, a gente vai ter uma situação de hipercoagulabilidade acontecendo. Então, isso vai se acumular nessas regiões que não conseguem aí secretar de forma alguma a glicose, porque eles vão atrair mais ainda a circulação sanguínea para esse local. Então, se eu tenho a formação de coágulos, vão acabar culminando na formação de trombos, porque não serão degradados, uma vez que eu não tenho a plasmina atuando, né? E aí, se eu tenho trombos, eu vou ter obstrução, isquemia, e isso vai acontecendo no sistema nervoso. Na retina, né? Então, a gente tem retinopatia, cataratas, glaucoma, por conta dos processos de obstrução microvasculares que vão acontecendo, a gente tem um aumento da pressão no nervo óptico. Com esse aumento da pressão, a pessoa vai induzir aí o glaucoma e pode vir, inclusive, né, a ficar cego, que é uma das características dos diabéticos. Hipertensão arterial, que a gente já discutiu, e aí já passa para a fase macrovascular, né? Porque a gente vai ter o acúmulo dos ateromas, que associa tanto a condição da hipercoagulabilidade, juntamente com o aumento da concentração dos ácidos graxos livres. Pode acontecer o infarto do miocárdio, derivado, seja dos coágulos, seja da hipertensão arterial, certo? Aterosclerose em diversos vasos do corpo, nefrosclerose por conta das lesões nos glomérulos, tá? E a gente tem, por características, se nas arteríolas, né, nas vênulas, nos capilares sanguíneos, é onde a gente tem maior impacto dessa elevada concentração de glicose, então a gente já espera que a gente tenha danos onde a gente tem as ramificações mais finas, né, que é justamente quando vai para o olho, quando vai ali nos néfrons, né, que tem que ser capilares, arteríolas extremamente fininhas para formar o glomérulo no néfron, né, e a gente também tem essas ramificações acontecendo aonde? Nas extremidades, né? Extremidades das mãos, extremidades dos pés. Então, a gente começa a ter essas lesões e aí essas extremidades começam a ter isquemia. Se tem isquemia, o tecido vai sofrer necrose. Com necrose, sofre o processo inflamatório, mas o processo inflamatório, ele não consegue mais nem chegar às células de defesa por conta da obstrução da corrente sanguínea. E aí, a gente vai ter aquela gangrena seca, né? Porque ela não vai ter a chegada ali do processo inflamatório com intensidade no local. E é por isso que os indivíduos diabéticos, eles têm dificuldade de regeneração de qualquer ferida, né? Primeiro que a situação da hiperglicemia em si, ela já faz com que o indivíduo ele tenha dano ao seu sistema imune, tá? Ele é como se ele ficasse um pouco imunodeficiente, né? Pronto, ela tem um papel de imunossupressão, a hiperglicemia. Então, as células de defesa, elas já não estão mais 100%. Então, a pessoa fica mais suscetível a infecções. Se ele
vai se submete a alguma lesão na mão, no pé, algum corte que seja mínimo, que seja, a probabilidade de vir a infectar é muito maior, porque o sistema dele não está funcionando. Então, isso vai agravando as lesões que vão acontecendo no indivíduo diabético e ele não consegue se recuperar, principalmente por conta dessas lesões microvasculares que vão expandindo aí para as lesões macrovasculares, que é quando aí já não consegue mais nem reverter a situação, tá? Então, existem 5 mecanismos pelos quais a hiperglicemia exerce efeito deletério nos vasos sanguíneos, principalmente nos capilares e, consequentemente, nos tecidos por eles irrigados, né? Produção de espécies reativas de oxigênio pelo consumo em excesso do NADPH, né? Por que há um consumo em excesso desse NAD reduzido? Por conta que, pela falta de glicose dentro da célula, a célula estimula constantemente a via dos polióis, né? Para converter aí a glicose em sorbitol. Então, a gente tem esse consumo em excesso para a produção do sorbitol, que pode ser armazenado dentro da célula, e isso vai culminar, essa via dos polióis, no segundo mecanismo que a gente vai já ver, que é o aumento da produção dos AGEs, tá? Que são os produtos finais de glicosilação avançada. Mas, além disso, né, pelo consumo em excesso do NADPH, que tem um poder redutor, né, então a gente fica com essa quantidade de espécies reativas de oxigênio em maior concentração, pela oxidação dos ácidos graxos livres, né, a gente tem um aumento da concentração dos AGLs, e aí isso favorece a aterosclerose, certo? E isso vai causar a produção de ateromas nos vasos sanguíneos. Então, o primeiro mecanismo pelo qual a gente começa a ter essas lesões microvasculares é o excesso de produção de espécies reativas de oxigênio e também as lesões que os ácidos graxos livres em excesso acarretam. Porque não está o tempo todo sinalizando que a célula está com fome, não está lá estimulando os adipócitos a oxidarem os triglicerídeos para liberar os ácidos graxos livres no sangue. Esses ácidos graxos, eles favorecem a ocorrência da aterosclerose. Tenham em mente que a aterosclerose não é sempre um processo amplo em uma artéria de calibre imenso, que a gente tem a saída próxima do coração, né, e tudo mais. Pode acontecer numa artéria de médio calibre, que já está ali num percurso da circulação sistêmica mais distante do coração, e a gente pode ter esse entupimento, a formação dessa placa. Segundo mecanismo vai ser o que eu já mencionei, né? A formação dos produtos finais de glicosilação avançada, que são os AGEs, que é derivado dessa via dos polióis, que vão favorecer o estado pró-inflamatório, né? E como esse estado pró-inflamatório ele é mantido constante, caracteriza uma inflamação crônica. Essa inflamação crônica ela acarreta em fibrose, no aumento da secreção de fatores de crescimento, de fatores pró-coagulantes, de mais espécies reativas de oxigênio e proliferação da musculatura lisa, né? Por conta da secreção aumentada de fatores de crescimento. Isso, né, se eu tenho a proliferação da musculatura lisa, eu vou ter a proliferação da musculatura lisa dos vasos sanguíneos. Consequentemente, reduzo a luz desses vasos. Se eu reduzo a luz desses vasos, eu aumento a pressão arterial, porque eu aumentei a resistência vascular periférica. Se eu estou aumentando a pressão arterial, eu causo mais lesão endotelial, mais danos ao endotélio desses vasos, portanto, maior lesão microvascular e assim sucessivamente. Além disso, a gente tem a ocorrência desses AGEs que são formados, né? Eles vão se ligar com a matriz extracelular, isso vai diminuir a elasticidade arterial, vai causar um espessamento dos capilares e acúmulo de proteína e de colesterol na parede arterial, contribuindo mais ainda para o processo de aterosclerose, né? Terceiro mecanismo, esses ácidos graxos livres que a gente mencionou lá no primeiro, eles ativam intracelularmente a proteína quinase C. Essa proteína quinase C, que vocês inclusive viram, né, lá na via de como é que ocorre a sinalização dos ácidos graxos que se ligam ao receptor tipo TOL, que induz o processo de formação das citocinas inativas, e a gente também tem a formação dos inflamassomos pela interação desses ácidos graxos com o NLRP3, né? Então, tudo isso vai culminar na ativação da proteína quinase C, e essa proteína quinase C aumentada, ela aumenta a concentração do PAI-1. Quem é o PAI-1? Inibidor do plasminogênio, né? Se ele aumenta a sua concentração, a gente reduz a concentração
da plasmina. Se eu não tenho plasmina, não tem ninguém para degradar coágulo. Então, ele é um procoagulante. Além disso, a gente vai ter a ativação das citocinas de forma que foram secretadas inativas, né, na forma ativa. Então, tem esse papel pró-inflamatório e vai também diminuir aí a secreção do óxido nítrico em contrapartida ao papel da interleucina 6 e do fator de necrose tumoral, que contribui no processo de vasoconstrição e aumento da pressão arterial, ou seja, da hipercoagulabilidade, né? O quarto mecanismo, aumento da via metabólica das exosaminas, gerando açúcares nitrogenados devido à catálise de proteínas, e isso acarreta no aumento da concentração do PAI-1, né, mais uma vez, e também do fator de crescimento aí, beta, que também é pró-inflamatório nesse processo. Então, também vai piorar as lesões endoteliais nessa circulação sanguínea. E, por fim, aumento na expressão do receptor do AGE, que é o RAG, tá? Então, aquele receptor, que a gente é o segundo mecanismo, né? O aumento dos glicosilados, certo? Desse produto glicosilado. Se ele tem um aumento, mas se ele não tivesse o receptor para interagir com ele, não causaria os danos dentro da célula, que vai favorecer a interação lá com a matriz extracelular. Mas como a gente tem um aumento em paralelo do receptor dele, então ele vai culminar, sim, na sinalização lá dentro, o processo pró-inflamatório, vai favorecer a interação dessas células com a matriz extracelular, deixando o tecido mais rígido, aumentando a resistência vascular periférica, consequentemente, aumentando lesão endotelial, favorecendo a hipercoagulabilidade. Então, o que eu quero que vocês tenham em mente é que as complicações do diabetes, que a gente tem conhecimento, né, de cegueira, de lesões que não se curam, é principalmente por conta das lesões micro e macrovasculares. É o que está acontecendo dentro dos vasos sanguíneos, que obviamente vai ser acarretado pela elevada concentração glicêmica, né? E vai desencadear todos esses mecanismos aí que a gente acabou de descrever. Mas é importante que vocês tenham a base de como é que esse processo, que essa complicação vai acontecer. A teoria unificadora sugere que a hiperglicemia acarreta em uma superprodução de espécies reativas de oxigênio, e são as espécies reativas de oxigênio que vão desencadear os demais mecanismos de complicações vasculares. Porque o que é que acontece lá na corrente sanguínea? O primeiro mecanismo que a gente discutiu, né? Primeiro mecanismo é o aumento da produção de espécies reativas de oxigênio por conta de quê? Por conta de uma maior ativação da via dos polióis, né? Para converter essa glicose que está lá no sangue em sorbitol. Então, isso está acontecendo na corrente sanguínea, né? Então, aumenta a produção dessas espécies reativas de oxigênio lá no sangue, que vai afetar todo o nosso sistema, porque todo o nosso corpo depende da circulação sanguínea para receber nutrientes, gases e etc. Consequentemente, vai receber tudo que estiver no sangue. Então, essas espécies reativas de oxigênio é que vão culminar nos 4 outros mecanismos que a gente viu. Então, inicialmente, a hiperglicemia acarreta no primeiro mecanismo, que é a produção elevada de espécies reativas de oxigênio, e a produção elevada de espécies reativas de oxigênio culmina nos outros 4 mecanismos de complicações do diabetes, ok? Então tá aqui, né? A hiperglicemia causada pelo aumento da resistência à insulina, né? E também no indivíduo que tem o diabetes do tipo 1, a falta da síntese de insulina, inclusive no do tipo 2, né, quando ele já está com a doença avançada, também há a falta da síntese de insulina. Então, a gente tem um aumento, né, da concentração de glicemia. Vai haver a oxidação dos ácidos graxos livres. Essa concentração elevada de glicose no sangue vai causar um aumento de glicose intracelular, que vai favorecer a conversão da glicose em sorbitol por conta dessa alteração osmótica na célula, no sangue, né, nas células sanguíneas. Isso vai culminar no aumento das espécies reativas de oxigênio. Esse aumento de espécies reativas de oxigênio é que vai culminar nos 5 mecanismos principais que vão acarretar aí, ó, lá embaixo, na microangiopatia e na aterosclerose. Inicialmente, lesão microscópica, né, nos capilares, para depois expandir para os vasos de maior calibre. Então, precisamos da hiperglicemia
para acarretar nas espécies reativas de oxigênio e estas acarretarem nos 5 mecanismos principais aí de lesão endotelial dentro dos vasos sanguíneos, ok?